Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja e permaneça no coração de todos vocês. No vídeo de hoje, eu vou tratar de um assunto bíblico bem importante e interessante, que é 1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou fazer aqui alguns comentários sobre esse capítulo, e o título do vídeo aí embaixo, como os irmãos aí já estão vendo, é Quem é digno de tomar a ceia? Então, fazer aqui uma introdução que a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, como muitos chamam, foi estabelecida por Cristo. Ele, antes de morrer, ele reuniu ali os 12 discípulos e fez ali aquela ceia, partiu o pão, partiu o vinho, aliás, partiu o pão, e também eles tomaram ali o cálice. E ele falou que os discípulos iriam fazer aquela ordenança, aquela cerimônia em memória dele, ou até que ele voltasse, tá certo? O tempo passou e a igreja de Coríntios estava celebrando essa ceia de uma forma um tanto quanto diferente daquela que Jesus tinha feito, né? Daquela forma como Jesus tinha feito. Então o apóstolo Paulo ele vai tratar com os coríntios, dando esclarecimento e mostrando para eles como eles deveriam fazer essa ceia em memória ou em lembrança de Cristo até que ele voltasse, certo? Mas o que é que acontece? A gente vê nas igrejas que algumas pessoas elas são isentas ou proibidas, eu posso usar essa expressão, de tomar a ceia por algumas questões particular da pessoa. Por exemplo, se a pessoa ela não é casada, né, com o seu cônjuge, ela logo não pode tomar ceia, né? Ou se ela não é batizada, ela também não pode tomar a ceia. Entendeu? Ou se discutiu com algum líder, discutiu com esposa, alguma coisa desse tipo, ele não pode tomar a ceia, né? Na questão de discussão, você teria que pedir perdão à pessoa que você magoou, à igreja, se você ofendeu a igreja, por conta de Paulo falar da dignidade e da indignidade da pessoa com relação à ceia. Eu vou ler aqui o texto e vamos ver quem é indigno de tomar a ceia. Se são essas pessoas ou se nós precisamos de um contexto para entender o que Paulo quis dizer com tomar a ceia indignamente. Vamos começar aqui. Vamos começar... tá aqui. Vamos começar do versículo 20. Vamos começar do versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 20. Olha o que é que Paulo diz. Ó. De sorte que quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvá-los-ei nisto? Não vos louvo. Ou seja, Paulo está aqui reprovando a atitude errada dos coríntios com relação à ceia. Eles não estavam fazendo da forma que Cristo ordenou. Eles estavam fazendo ali uma bagunça, né? Era um banquete ali onde tinha muito, principalmente bebida, né? Vinho, o pessoal se embriagando, outros comendo um na frente do outro, enfim. Estava uma baderna total aquela situação. E Paulo ali está corrigindo eles, mostrando que não é daquela forma que eles deveriam fazer. Tá certo? Aí o versículo 23, Paulo vai explicar a natureza da ceia. Ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, aquela forma que eles estavam fazendo não era que Paulo tinha ensinado. Eles estavam fazendo totalmente diferente. Certo?
na noite em que foi traído. Tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Esse era o propósito, certo? Esse era o propósito, anunciar a morte do Senhor até que ele voltasse. Aí ele vai falar no versículo 27, porque qualquer que come este pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quem era aqui que não estava discernindo o corpo do Senhor? Era eu? É aquele que não é batizado? É aquele que não é casado? É aquele que brigou com a esposa em casa e precisa pedir perdão à esposa lá na frente da igreja para poder tomar a ceia? Não, irmãos, nós não encontramos essas características dentro do contexto. O contexto mostra claramente que comer e beber a ceia de forma indigna era o que os coríntios estavam fazendo. Se embriagando, comendo um na frente do outro. Tinha nada a ver aqui com essas coisas que eu aqui mencionei. Questão de não ser batizado, de não ser casado, ou brigou com a esposa, tem que primeiro pedir perdão. E outra coisa interessante também é quando Paulo diz aqui no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sou eu que devo me examinar. Se eu tenho que aplicar esse texto para a minha vida, não é o pastor que tem que examinar a minha vida. Não é o pastor que tem que dizer quem pode e quem não pode tomar. É a própria pessoa. Está entendendo? Vocês estão entendendo? É a própria pessoa que tem que se examinar. No caso aqui dos cristãos, dos cristãos, é a própria pessoa quem tem que se examinar. Os coríntios deveriam se examinar, ver que aquela forma que eles estavam celebrando a ceia era errada, não era a forma que Paulo tinha ensinado, e Paulo aqui está falando que os indignos são esses que comem de forma errada. Porque o propósito da ceia era lembrar a morte do Senhor até que ele voltasse. E não se embriagar, comer um na frente dos outros, fazer toda aquela bagunça que ele estava fazendo. E aqui o resultado: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, se eles tivessem examinado aquela situação, tivessem visto que aquela não era a forma, não precisava Paulo estar ali ensinando a eles, reprovando a atitude errada deles. Tá bom? Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Para não sermos condenados com o mundo. Tá certo? Então, comer a ceia do Senhor indignamente não tem nada a ver com essas questões que são ensinadas na igreja. Comer indignamente, segundo o contexto de Coríntios 11, 20, está relacionado à forma errada como os discípulos estavam, como os discípulos de Coríntio, os crentes de Corinto estavam celebrando a ceia. De forma desordenada, sem propósito, pessoas se embriagando. Ok? E eu poderia até linkar esse texto com aquele texto que fala que não é correto você fazer a obra do Senhor de forma indigna. Então era isso que eles estavam fazendo. Tá bom? Então quando alguém falar para você assim, a pessoa que não é batizada, ela não pode tomar a ceia, A pessoa que vive junto com outra pessoa não pode tomar a ceia. Isso aí são coisas que inventaram, que tiraram não sei de onde, certo? E usam como base o texto de Coríntios, sendo que o contexto deixa claro que isso aqui não tem nada a ver com essas questões, e sim com a forma errada que os coríntios estavam celebrando a ceia. Tá certo, irmão? Então, na minha opinião, e eu tenho apoio bíblico, é o homem quem deve se examinar, e não o líder examinar a pessoa. Certo? O homem é quem deve se examinar.
se ele realmente pode tomar ou não. Então, o contexto de 1 Coríntios 11 está ligado a isso, e não essas coisas que são ensinadas de forma errada, que nada tem a ver com o texto. Tá bom? Então, que Deus abençoe você. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, faça parte aqui do hall de membros desse canal. Que Deus abençoe você, a sua família, que Deus lhe proteja dessa pandemia e de todos os males e te dê paz, alegria, saúde e muito do Espírito de Deus. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.